Aleluia. Quantos amam o Senhor Jesus? Então dá um abraço ao seu irmão bem gostoso e fala: que bom adorar a Deus com você, irmão. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Colossenses. Quem estiver anotando, o tema dessa palavra é a realidade da habitação de Cristo nos nossos corações, vírgula, tudo que precisamos. Amém? A realidade da habitação de Cristo em nossos corações. Colossenses capítulo 1, versículo 24. A realidade da habitação de Cristo em nossos corações. Tudo que nós precisamos. Quantos sabem que tudo que você precisa está em Jesus Cristo? Amém? Colossenses capítulo 1, verso 24. Se você achou, diga amém. Amém. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí Paulo diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais, aos santos, Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Todo o processo que Deus passou através de Jesus Cristo visou criar a condição de Deus vir morar dentro de você, para que você não tivesse nenhuma necessidade, nem aqui nem lá, mas você estivesse plenamente suprido e amado por Deus, pela habitação dele em você, no Espírito. Você foi criado com esse propósito: ser morada de Deus no Espírito. Você foi criado com esse plano eterno, Deus mesmo vir habitar em você. Por exemplo, quando você pensa em Jesus, você não pode pensar nele apenas como seu Salvador ou seu Deus. Jesus é muito mais que isso. Jesus é a somatória de todas as coisas existentes em um homem. Jesus é a somatória de todas as coisas residentes em realidade num homem. Jesus é muito mais do que o seu Salvador e o seu Senhor. Jesus é tudo. Ele é tudo. Nele todas as coisas subsistem. Através dele todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a maneira de Deus operar. Jesus é a maneira de Deus respirar. Jesus é a maneira de Deus ser. Hebreus capítulo 1 diz que ele é o resplendor da glória. Jesus é o resplendor da glória.
E diz em Hebreus capítulo 1 que Jesus é a expressão exata do seu ser. Quem olha para Jesus, enxerga nele todas as coisas. Mas o projeto de Deus não era apenas que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade, porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O projeto de Deus é que essa realidade estabelecida nessa pessoa fosse transformada em espírito e vida dentro de nós. Então, todo o processo que Deus passou através de Jesus Cristo, Ele passou para que isso acontecesse. Não apenas para que Jesus salvasse você, curasse você, prosperasse você, libertasse você, colocasse o diabo debaixo dos seus pés, quebrasse toda a maldição que havia sobre a sua vida. Mas o projeto era maior. O projeto é que Deus mesmo viesse morar em você. Quantos são alegres pela sua salvação? Mas o lugar mais alto da salvação não é a salvação do inferno ou do pecado. O projeto mais alto da salvação é o que Deus planejou antes do pecado. O pecado não foi feito para um homem. Perdão, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. O inferno foi feito para o pecado. Não foi para nós. O plano de Deus é antes do pecado. E antes do pecado Deus planejou: eu vou morar neles. Antes do pecado Deus planejou: eu vou habitar neles. Eu vou ser tudo em tudo dentro deles. Não há nada que você esteja passando, irmão, que a solução já não esteja dentro de você no Espírito. Então Jesus, Ele morreu na Páscoa. Amém? A Páscoa era uma festa judaica que anunciava a saída do povo hebreu do Egito. Então Jesus morreu exatamente na festa da Páscoa. E depois Jesus ressuscitou 3 dias depois em outra festa. A festa das primícias. O que era a festa das primícias? Era a anunciação do início da colheita. Quando eles plantavam, que eles iam começar a colheita, eles pegavam os primeiros feixes e ofertavam ao Senhor como oferta movida. Eles moviam diante do Senhor as primícias. A palavra de Deus diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Depois você ressuscitou, você ressuscitou, você ressuscitou, você ressuscitou, você ressuscitou. E a ressurreição dele se tornou a nossa ressurreição. Assim como a morte dele se tornou a nossa morte, a ressurreição dele se tornou a nossa ressurreição. Ele morreu para o perdão dos nossos pecados, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque ele ressuscitou, Deus te declara justificado. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Então levanta a sua mão e diga bem forte comigo: a morte de Jesus se tornou a minha morte. O sepultamento de Jesus se tornou o meu sepultamento. A ressurreição de Jesus se tornou a minha ressurreição. Na verdade, você não precisa morrer, porque Jesus já morreu por você. Quando você crê, a morte dele entra na sua conta. Você não precisa ser sepultado, ele foi sepultado por você. Quando você crê, o sepultamento dele é creditado para você. Você não precisa ressuscitar, ele ressuscitou por você. Quando você crê, a ressurreição dele entra na sua conta. Então diga comigo: Jesus me incluiu em tudo que ele é e fez. Aponta a mão assim e fala: naquela cruz eu estava morrendo. Naquela sepultura eu estava sendo sepultado. E naquela ressurreição eu estava lá. Assim como quando o primeiro Adão caiu, todos nós somos inclusos na sua queda. Quando o segundo Adão ressuscitou, todos nós somos inclusos na sua ressurreição.
Para Deus só há dois homens, o primeiro Adão e o último Adão. Para Deus não tem 3 nem 4, só tem 2. Ou você está no primeiro, ou você está no último. E nós estamos no último. Nós somos desligados do primeiro Adão e ligados ao último Adão. Então, na verdade, quando eu me liguei a Cristo, todo o processo que Ele passou entrou no meu espírito em realidade. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, quando você foi enxertado na videira, quando você foi enxertado, você recebeu a vida de Jesus. Mas que vida? A vida que foi gerada no ventre de Maria, a vida que se tornou homem, a vida que venceu todas as coisas, a vida que prevaleceu sobre tudo, no céu, na terra e debaixo da terra, a vida que passou pela cruz, a vida que foi sepultada e a vida que rompeu os grilhões da morte. Irmão, você tem poder sobre a morte, em Jesus Cristo. Diga para o irmão que está ao seu lado: decide não morrer na hora errada, irmão. Olha para o teu irmão e diga: se a morte bater a sua porta e não chegou seu tempo, não morra. Essa decisão não está mais sobre a morte, a decisão está sobre você, em Cristo Jesus. Então eu posso passar a pensar em Cristo Jesus, eu posso passar a sentir em Cristo Jesus, eu posso passar a desejar em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz que a nossa vocação é celestial. Eu não tenho mais uma vocação terrena, eu tenho uma vocação celestial. Agora, o que é a vocação celestial? É a vida em Jesus Cristo. Mais de 200 vezes, amados, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, usa a expressão em Cristo, ou nele. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que ensinou a nossa posição em Cristo Jesus. Senta à direita dessa cadeira, estufa o peito, levanta a cabeça e diga comigo: eu tenho uma posição em Cristo. Uma vez mais, eu tenho uma posição em Cristo. Tudo que Jesus disse, fez, toda a sua conquista é para me dar a condição dele, a fim de que eu possa viver nele. Aleluia! Você não precisa mais viver enfermo, porque você pode viver nele. Ele não é enfermo, nem eu. Você não precisa viver na pobreza e na miséria, porque ele é rico em você, e você pode andar nele debaixo de toda a provisão de Deus. Você não precisa viver mais dominado pelo pecado, porque ele é santidade em você, e quando você vive nele, você vence o pecado. Então Jesus, amado, ele é um lugar para você existir. Ele é um lugar para você habitar. Ele é um lugar para ser a sua experiência. Olha o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 1 em diante. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Agora, olha a luta de Paulo, qual era? Verso 2: para que o coração deles tenha toda a riqueza da forte convicção, toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Mistério de Deus não é a teologia humana, não, irmãos. Mistério de Deus não é um método. Mistério de Deus não é uma ideia humana. O mistério de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Mistério de Deus chama-se Jesus. Por isso nós somos um povo que ama o Senhor. Nós somos um povo centrado no Senhor. Nós somos um povo focado em Jesus Cristo. Nós somos um povo plantado em Jesus Cristo. Nós somos um povo que confia em Jesus Cristo. Nós somos um povo que olha para Jesus Cristo. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão. Enquanto você não aprender a tirar os olhos das suas circunstâncias e olhar para Jesus, você nunca vai amadurecer. Porque a verdade a seu respeito não é o que você vive naturalmente.
A verdade é que seu respeito é o que você vive espiritualmente. E você só vive espiritualmente em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a vida. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Vira para o seu lado e fala Jesus para 3 pessoas perto de você, por favor. Só diga esse nome, mais nada. Porque esse nome está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Vamos continuar lendo. Verso 3, falando ainda a respeito de Jesus. Em quem, olha a expressão de Paulo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Colossenses 2:3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Pastor, por que Paulo estava falando isso? Ele vai dizer: assim digo para que ninguém vos engane. Engane com o quê? Com raciocínios, cheio de conversa, falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, ó Deus falando conosco, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meu irmão, quando você crê, você vive. Quando você crê, Deus ativa a vida do Espírito em você. E quando você permanece crendo, essa vida permanece crescendo em você, se desenvolvendo em você, organicamente, objetivamente, poderosamente, transformando sua mente, transformando suas emoções, transformando sua vontade, transformando seu corpo, transformando seu casamento, transformando sua família, transformando seu ministério. Pastor, por que eu não preciso ser religioso? Porque você já tem Cristo. Deus conquistou um descanso para você, irmão. Tudo começa num descanso chamado Jesus Cristo, onde você não faz mais nada, onde você não faz mais nada, onde você não faz mais nada, mas você anda no que o Senhor fez por você, pela instrução diária do Espírito Santo no seu coração, pela resposta de fé que você dá às orientações do Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo só conhece um caminho, é Jesus Cristo. O Espírito Santo não vai te apontar outra coisa, irmão. O Espírito Santo não vai te ensinar outra coisa, não vai. Aí você me pergunta: puxa, mas eu preciso ser curado, eu preciso vencer uma situação financeira. Não, querido, esse é o engano da sua alma. Você precisa descobrir Cristo. Você já está curado há muito tempo. Você já está liberto há muito tempo. Mas você precisa conhecer Jesus Cristo. E você vai se conhecer. O verdadeiro autoconhecimento não está em olhar para você, está em olhar para Jesus. Aí Paulo diz assim, no versículo 6, olha que texto forte, amados. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Meu Deus, Deus não tinha outra maneira de expressar. Como é que eu vou ensinar eles? Eu já sei. Eu vou falar para eles andarem em mim. Enoque andou com Deus, eu ando em Deus. A nossa dimensão é maior. Enoque andou com, eu ando em.
Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: o máximo que Enoque atingiu. Olha nos olhos do seu irmão, fala: o clímax de Enoque foi andar com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas a igreja não anda com, anda em. Cristo é a minha santificação, Cristo é a minha justiça, Cristo é a minha redenção e é a minha sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30, porque Deus em Cristo Jesus Cristo se nos tornou da parte de Deus sabedoria, redenção, santificação e justiça. Na verdade, esse é o maior desejo do coração de Deus, é revelar-se para você, para que você descubra quem você é nele. A revelação de Deus em você não é para Deus, não muda Deus, muda você. A revelação de Deus em você vai arrancar você da visão natural que você tem de si mesmo e vai te dar a sua verdadeira identidade. Jesus perguntou assim para os discípulos: quem dizem o povo ser o filho do homem? Aí eles deram a resposta da religião. Eles disseram: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, tem gente que fala que o Senhor é Jeremias. É a visão natural deles, eles conseguiam alcançar isso. Ele é um grande profeta. Jesus era um grande profeta, mas ele é muito mais. Aí ele perguntou assim para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus era demais, né, irmãos? Aí Simão Pedro levantou as mãos e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, Simão, agora eu posso contar quem você é, porque você descobriu quem eu sou. Você não é mais Simão, você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sua identidade não está na sua carne, sua identidade está em Cristo. Você não tem que se conhecer, você tem que conhecer a Deus. O humanismo te leva ao autoconhecimento, o cristianismo te leva ao conhecimento de Cristo. Você não precisa de autoconhecimento, você precisa conhecer Jesus. A sua cura está nele, a sua libertação está nele, a sua santidade está nele, a sua vitória está nele. Olha o verso 6 de Colossenses 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu falo e você repete: nele radicados. O que é uma pessoa radicada em um lugar? É alguém que mora num lugar. Você não é chamado para visitar Jesus, você é chamado para morar nele. Irmãos, quando nós aprendemos a viver em união com o Senhor, não há mais limites para aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas, porque a nossa condição não é mais natural, a nossa condição é Ele. 1 Coríntios capítulo 6 verso 17: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Faz assim com a sua mão, eu falo e você repete: aquele que se une ao Senhor
É um Espírito. Um Espírito. Não tem dois Espíritos, nem tem um, é um. Fala comigo, aquele que se une ao Senhor, não tem o Espírito com ele. É o Espírito com ele. Por isso Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive. Você não é mais você, irmão, você é Jesus. O seu Espírito é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3 diz, o Senhor é o Espírito. A união que você tem no Espírito com Jesus é tão perfeita, que você pode dizer assim, eu sou Jesus. Você é Ele, e Ele é você. Claro que Ele permitiu que você continuasse com a sua alma, mas o seu espírito é um espírito com Ele. A ponto que não há como separar, irmão. Presta atenção. Você é tão Jesus, e Jesus é tão você, que não tem como separar. Quando o diabo olha para você, ele não sabe quem é quem. Quando o diabo olha para você, ele não sabe quem é quem, irmão. Porque você e Cristo são inseparáveis. Não há, preste atenção, querido, no Espírito, não há um lugar que você termina e Jesus começa. Nem um lugar que você começa e Jesus termina. No Espírito só há você e Cristo unidos para sempre em um só. Digamos que essa água que está aqui represente o seu espírito, ok? Aí você crê em Jesus, nasceu de novo. Quem nasceu de novo aqui, dá glória a Deus. Aí Deus pegou o Espírito de Jesus e derramou em você. Agora eu quero desafiar alguém a vir aqui e separar a água que estava aqui da água que eu coloquei agora. Por isso, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Aleluia. O que é verdade nele é verdade em você. O que é real nele é real em você. Eu sempre ministro sobre isso. Quando Deus quis mudar a perspectiva de Moisés, quando Deus quis mudar o interior de Moisés, quando Deus quis mudar a fé de Moisés, Deus deu para Moisés um nome de união, um nome de realidade. Moisés perguntou assim, quando eles perguntaram o seu nome, o que eu digo? Olha a resposta de Deus, fala para eles que o eu sou te enviou. Agora imagina Moisés falando para o povo, porque Deus vai nos tirar aqui do Egito, e papapá. E o povo perguntou, Moisés, qual é o nome do Deus que te apareceu? Eu sou. Não, você não, a gente quer saber o nome dele. Pois é, o nome dele é Eu Sou. Levanta a sua mão e diga comigo bem forte, com a boca cheia de mel. O nome do meu Deus é Eu Sou. O nome do meu Deus é Eu Sou. Ele é Eu Sou. Ele é Eu Sou. Ele é Eu Sou. Nós somos chamados para viver em Deus. Meu querido, tudo quanto é cadeia do inferno está sendo quebrado aqui agora. A doença não fica no nosso corpo, a pobreza não fica na nossa casa, o diabo não fica no nosso caminho, o pecado não nos para mais, a carne não nos domina mais, nenhuma maldição tem poder na nossa vida, porque o meu Deus é Eu Sou.
Nele radicados, olha o verso 7. Colossenses 2:7. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Ao valor da instrução do Espírito Santo, porque o funcionamento disso está ligado com a sua vida no Espírito. O funcionamento disso está ligado com a voz do Espírito Santo. Porque você não é mais cativo das regras, porque você tem a voz. Não é que os métodos ou regras são ruins, é que Cristo é melhor. Crescendo em ações de graça. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha para mim. Você tem crescido em ações de graça? Ou você tem crescido na pidança? Na angústia, na ansiedade, no medo? O que tem crescido em você? Se você tem experimentado Cristo, está crescendo em você ações de graça. Porque você é uma pessoa de fé. Essa carne e esse sangue, quando comidos, produzem fé dentro de nós. Fé é o único caminho de você desfrutar de Cristo. Porque a fé ativa o seu espírito, e o seu espírito ativado toca em Cristo e recebe dele. Amém? Olha o versículo 8. Paulo estava muito decidido a corrigir os irmãos. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, né? Ninguém passe a rede em vocês, como uma rede de pesca, com a sua filosofia e vãs sutilezas e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele vocês estão aperfeiçoados. Para que você vai atrás de filosofia, de tradições e rudimentos do mundo, se nele você não precisa de nada? Nele você está aperfeiçoado. Agora, não tente se sentir curado, santo, perdoado, abençoado. Não é por sentimento, é por aceitar a Cristo, é por adorar a Cristo, é por olhar para Cristo. Não procure essas realidades em você, elas não estão em você, elas estão nele. Você vai sentir-se de N maneiras, e daí? Jesus continua sendo eu sou para você. Você pode se sentir de alguma forma, mas isso não é a sua condição. Não é olhando para você. Não use o termômetro em você, use o termômetro em Cristo. Colocar o termômetro em si é cair no engano da inconstância da alma. Tem hora que eu estou lá em cima, tem hora que eu estou brocochô, a minha alma é assim, ó. Claro que é só a minha, de vocês não. Só a minha alma que dá trabalho, a sua alma não dá trabalho. Mas aí vem o escritor de Hebreus, diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: pare de olhar para você e olhe para Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: quanto mais você continuar olhando para você, mais você vai ficar soberbo ou frustrado. Se está tudo dando certo,
você pode ficar soberbo. Se tiver tudo dando errado, você pode cair na depressão. Para de olhar para você. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Você está no monte, olha para Jesus. Você está no vale, olha para Jesus. Porque Ele vai equilibrar o seu ser. Ele vai te deixar saudável. Nem todos têm o currículo que o apóstolo Paulo teve, mas Paulo teve. Açoitado, 40 açoites menos um, apedrejado uma vez, 3 naufrágios, em açoites sem medida, fustigado com vara, em perigo de rios, em perigos de morte, em perigo de falsos irmãos, em perigo. Paulo vivia em perigo. Até que ele perdeu a cabeça. Mas daí? Carta de Filipenses, ele diz assim: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo era completamente liberto de altos e baixos. O lugar alto não deixava ele soberbo, e o lugar baixo não deixava ele deprimido, porque Paulo aprendeu a viver em Cristo. Você nunca mais vai se decepcionar com ninguém, irmão, porque a sua expectativa nunca mais estará no homem. Sua expectativa estará em Cristo, e Cristo é infalível. Cansaço, não estou falando de cansaço físico, estou falando de cansaço psicoemocional. É uma coisa que você vai esquecer disso, irmão. Isso não vai estar na sua vida nunca mais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer nos ensinar a acessar o nosso espírito para vivermos em Jesus Cristo. Deus quer nos ensinar a morar no oásis do nosso espírito, onde nós temos plena, total e irrestrita satisfação. Ó Senhor Jesus, levanta a sua mão e invoca o nome dele. Diga: ó Senhor Jesus, eu te invoco. Ó Senhor Jesus, tu és o meu Deus, tu és a minha rocha. Aleluia! Nele estáis aperfeiçoados. E o verso 10 continua: Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça, irmão. Será que o diabo tem condição de fazer algo na sua vida? Se você não permitir, Jesus é o cabeça dos principados e potestades. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha o verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Levanta sua mão e diga: eu recebo. Fala assim comigo: em Cristo, em Cristo, em Cristo. Diga: minha vida é em Cristo, minha realidade é Cristo, o que eu preciso é Cristo. Diga assim comigo: eu não preciso de ar para respirar,
Eu não preciso de cama para dormir. Eu não preciso de comida para comer. Eu não preciso de roupa. Eu não preciso de ministério. Eu não preciso de fama. Eu não preciso de nada. Eu tenho Cristo. Jesus disse, a minha carne é a verdadeira comida. Jesus disse, o meu sangue é a verdadeira bebida. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Por que eu preciso de roupa? Cristo é a minha vestimenta. Por que eu preciso de comida? Jesus é a minha comida. Ele é o meu ar. Ele é a minha nem de cadeira eu preciso, irmãos. Jesus é o meu descanso. Você pode levantar a mão e dizer, receba essa palavra? Diga assim para o irmão que está ao seu lado: toda ansiedade humana é porque ele perdeu Cristo de perspectiva. Só que isso está sendo restaurado aqui essa noite. Deus está restaurando em você um altar de adoração, onde você se alimenta de Cristo, onde você bebe de Cristo, onde Cristo é tudo em todos. Paulo continua no verso 16: ninguém, pois, vos julgue. Você que se firmou em Cristo, para que alguém vai te julgar? É impossível. Cristo é justo por você e justificado em você. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova, sábados. Estou citando aqui a lei, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, inchado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento procedente de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Eu falo e você repete: não manuseeis isto, não proves aquilo, não toca aquilo outro. Fala para o teu irmão: sai dessa, irmão. Pergunta assim: por que, pastor? Verso 22: porque são preceitos e doutrina dos homens. Essas coisas com uso se destroem, acabam. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor para com o corpo, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Aí você monta um monte de regra para viver em Deus, tudo obra morta, nada funciona. Essas coisas com uso se destroem. Chega de modismo na sua vida. Chega de modismos na sua vida. Você tem Jesus. A sua moda jamais passa. Sua moda é sempre atual. Você vive em Cristo. Pergunta para o seu irmão assim: qual é a moda sua agora, irmão? Pergunta para ele. Qual é a novidade, irmão? Vai, fala, me conta. Dá uma sacudida e pergunta assim: o que é que a sua alma está aprontando agora? Qual é a nova da alma? Tudo obra morta, tudo canseira, não te leva a nada. Mas Jesus continua de braços estendidos, falando assim: ó, descansa em mim, vinde a mim, porque eu vos aliviarei.
Nossa, a religião está tomando um couro aqui hoje, irmão. Principalmente a minha religião e a sua. Você está achando que eu estava falando de outra religião? Como a nossa alma é religiosa, irmãos. Como a nossa alma tenta fabricar soluções temporais, passageiras. Mas se nós vivermos em espírito, nós vamos crescer em ações de graça. Nós vamos viver em paz. Irmãos, está escrito assim em Filipenses: a paz que excede todo entendimento. Cadê essa paz, irmão? A paz que excede todo entendimento. Quanto mais você estiver perto de Jesus, mais essa paz vai contagiar você. O aquietar-se da alma está nele. Repita isso. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Pergunta assim para mim: pastor, o que eu faço com essa alma então? Olha o verso 5 do capítulo 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fala forte, porque eu sou um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Perdão, diga: eu sou um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tudo que não é segundo a imagem dele na minha vida vai desaparecer em nome de Jesus. Verso 11: no qual, olha a ênfase de Paulo, no qual, nele, em quem? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porque Cristo é tudo em todos. Pastor, o que você pregou para nós hoje? Eu preguei o Evangelho. E o Evangelho não tem outra cara, irmãos. O Evangelho se parece com Jesus Cristo. O Evangelho emana de Cristo. O Evangelho foi gerado por Cristo. E o Evangelho é tudo que você precisa. Eu fui extremamente limitado, irmãos, em ministrar essa aula para vocês. Mas eu te garanto que o Espírito Santo não tem os meus limites. O Espírito Santo pode revelar tudo que eu ensinei para vocês hoje. O Espírito Santo pode transferir o que eu ensinei hoje como realidade para dentro do seu espírito. De maneira que o que eu falei não vai ser uma doutrina da escola de fundamentos. O que eu falei vai ser comida e realidade no seu espírito. Porque nada suporta a realidade de Cristo em você. Você é plantada em Jesus Cristo. E você está crescendo em Jesus Cristo.
e você vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um em Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Não é algo que você faz, nem algo que você não faz. Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo, em tudo. Amém? Nós somos um povo firmado em Jesus Cristo. Nós somos um povo que crê em Jesus Cristo. Nós somos um povo que adora a Jesus Cristo. Nós somos um povo focado em Jesus Cristo. Nós somos um povo centrado em Jesus Cristo. A nossa alegria é Jesus Cristo. A nossa paz é Jesus Cristo. A nossa resposta é Jesus Cristo. A nossa luz e a nossa salvação é Jesus Cristo. É Ele. E nele as trevas fogem. Aleluia. Pastor, quando eu estou orando em línguas, o que eu estou falando? Cristo. Orar em línguas é orar Cristo, é falar Ele. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, nesse tempo Deus revelou, Deus manifestou. Qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios, fala Cristo. Quando você ora em línguas, você está falando Cristo para o seu problema. Quem vai orar mais em línguas aqui? Diga amém, Jesus. Diga comigo, quanto mais eu oro em línguas, mais Cristo é gerado e cresce dentro de mim. A oração no Espírito é a maneira prática como eu libero, eu falo, eu profetizo Cristo dentro de mim. Aleluia! Amém! Amém! Quando você abre a sua boca e chacatalamando recalabassorá, você está usando a chave que o Espírito Santo te deu para você liberar Cristo na sua vida. Deixa eu terminar essa palavra dizendo algo. Olha para mim. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E o que Jesus fez em Israel é exatamente o que Ele faz dentro de você. Ele andava o tempo todo curando, libertando, ensinando, discipulando, abençoando, suprindo, a ponto de nos livros do mundo inteiro não caber o que Ele fez. Esse é o Cristo que habita em você. O mesmo Jesus está em você. Você é o universo de Deus, onde Jesus Cristo mora e opera. Fica curado aí agora, irmão. Recebe a sua libertação aí agora. Recebe a sua vitória agora. Porque Cristo habita em você. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé. Olha o valor da fé. A fé te leva a não ser mais, mas Cristo ser em você. Quando você crê, não é mais você, é Cristo. Quando você exerce a sua fé, não é mais você, é Cristo. A verdadeira luz já brilha, porque as trevas se vão dissipando. Quem recebe essa palavra? Amém, irmão?
Declaro você regulando toda a sua vida a partir de agora em Jesus Cristo. Eu creio que muitas vezes, quando o apóstolo Paulo chegava nas prisões, muitas vezes quando ele chegava já havia muitos cristãos ali presos, desanimados, abatidos, longe da esposa, do marido, dos filhos, do pai, da mãe. Hebreus diz que eles tinham seus bens espoliados. Eu fico imaginando Paulo entrando naquelas masmorras cheias de crente, irmãos. E quando Paulo chegava, meu Deus, a glória de Deus invadia aquelas prisões. E era tão forte que até os soldados se convertiam. Diz a palavra de Deus que até a guarda pretoriana, onde Paulo chegava, ele transtornava o lugar. A cadeia virava o céu. Porque o céu é mais do que um lugar. O céu é Cristo. Não, meu irmão, você vai levar consolo onde você estiver. Você vai iluminar aquele lugar. Sua vida vai abalar as estruturas do inferno naquele lugar. Porque você conhece Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Deixa eu terminar te dando um conselho. Você quer receber uma palavra de Deus? Não tem outra marca na sua vida não, irmão. Só as marcas de Cristo. Se você vai ser marcado, que sejam as marcas de Cristo. Porque essas marcas são preciosas. Essas marcas são as cicatrizes que o Espírito Santo usa para amadurecer o corpo de Cristo, para arrancar o corpo de Cristo da infância e levar o corpo de Cristo à maturidade. Declaro que você não vai perder a guerra que você está nela, você vai vencer essa guerra. E o diabo não vai conseguir marcar você com amargura, incredulidade, decepção e desânimo. Você não vai se escandalizar. Mas o Espírito de Deus vai colocar em você as marcas de Cristo. Você não vai ter marca de demônios. Você vai ter as marcas do Espírito. O diabo quer marcar você, irmão, com decepção, com incredulidade, com amargura, com desânimo. Mas é você que decide quem vai marcar você. Paulo disse: eu trago no corpo. Ele disse aqui: eu compro o que resta das aflições de Cristo para o seu corpo, que é a igreja. Meu Deus, que lugar que esse homem chegou, gente. Eu declaro esse lugar sobre mim e sobre você. Eu recebo a unção de Paulo em nome de Jesus. Diabo, o pecado, a doença, as maldições, o engano, a religião, o homem não vai nos parar. Não vão. Em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Então dá um sorriso para o seu irmão e fala para ele: hoje é sábado. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos.